Olá, bem-vindo e bem-vinda ao 13º dia da jornada de 65 dias com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu me chamo Joana Cripa e eu ensino você a usar os dados pessoais conforme a LGPD. E aí, vou começar com as dúvidas. Você quer saber quais são os requisitos mínimos para acessar uma base de dados pessoais nos estudos em saúde pública? Quer saber como deve ser feita a divulgação dos resultados ou de trechos das pesquisas para estar em conformidade com a LGPD? E será que caso aconteça um vazamento de dados com essas informações destinadas aos estudos e à pesquisa, de quem é a responsabilidade por garantir a segurança das informações? E ainda, podemos ter normas complementares sobre o assunto? A quem cabe legislar? As respostas para essas e outras dúvidas estão neste vídeo, em que eu vou ler e comentar o artigo 13 da lei. Ele trata sobre a realização de estudos em saúde pública conforme a LGPD. Vamos lá? Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso às bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas, e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico, e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Quem tem acesso às bases de dados pessoais são os órgãos de pesquisa. Lembrando que o conceito está no artigo 5º, inciso 18 da LGPD. São órgãos de pesquisa o órgão ou uma entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e for no país, que inclui sua missão institucional ou seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada, de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. A Fiocruz é um exemplo de órgão de pesquisa que pode usar os dados pessoais para essa finalidade. Para eles utilizarem esses dados, o tratamento precisa ser exclusivamente dentro do órgão, para fins de estudos e pesquisa. Ainda devem mantê-los em um ambiente seguro e controlado. Por exemplo, precisa ter controle de acesso, uso de senhas, outras medidas de segurança, e especialmente, sempre que possível, devem anonimizar ou pseudonimizar os dados. A LGPD não incluiu as pessoas de direito privado com fins lucrativos no rol de agentes de tratamento que podem utilizar essa hipótese legal para estudos ou pesquisas na área da saúde. Isso significa que a empresa que tenha essa finalidade não pode utilizar essa base legal. Vai ter que analisar a possibilidade de adotar uma outra hipótese prevista no artigo 11 da LGPD, ou o artigo 7, se o dado for comum. Como, por exemplo, o consentimento, ou, se for dado comum, o legítimo interesse. Por fim, o caput do artigo 13 ainda menciona que é necessário observar todos os princípios éticos, especialmente a garantia do sigilo profissional, característica dos profissionais da área da saúde, bem como o direito à dignidade da pessoa humana. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Veja só, o resultado ou o trecho do estudo ou da pesquisa não pode divulgar dados pessoais. E aqui eu vou compartilhar uma experiência profissional. Eu já acompanhei muitos trabalhos acadêmicos de médicos e de acadêmicos de medicina e médicos residentes. E eu orientava o setor de ensino e pesquisa que desse as diretrizes para a produção dos trabalhos acadêmicos sem informar que foi realizado dentro dos hospitais que os estudantes estavam inseridos. Porque basta você imaginar, se aquela pessoa foi a única a ser tratada com aquela doença no hospital, seria facilmente identificável. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida em circunstância alguma a transferência dos dados a terceiros. Por exemplo, o Ministério da Saúde, na época da pandemia do Covid, coletou os dados dos casos confirmados com a doença e compartilhou com a Fiocruz, um órgão de pesquisa, para a finalidade específica de realização dos estudos em saúde pública, no caso especificamente o desenvolvimento de vacinas. Por se tratar de dados sensíveis, que são dados relativos à saúde, o Ministério da Saúde
teve que ter muito mais cuidado na hora de compartilhar essas informações, observando os princípios, este artigo 13, os direitos dos titulares e as questões éticas aplicáveis. Além disso, se existisse um incidente de segurança com os dados em posse do órgão, ele seria responsabilizado pelo eventual dano causado aos titulares. E atenção, é vedado expressamente a transferência dos dados a terceiros. Exemplificando, no meu entendimento, não seria possível a Fiocruz compartilhar esses dados com uma indústria farmacêutica. Parágrafo 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da Autoridade Nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, ao indivíduo, senão pelo uso da informação adicional mantida separadamente pelo controlador em um ambiente controlado e seguro. Como o conceito da pseudonimização está inserido no artigo que fala sobre estudos e pesquisas em saúde pública, uma parte dos estudiosos da área falam que a pseudonimização só seria possível ser realizada nesses casos, diferentemente do GDPR, que tem uma abrangência para outras hipóteses também. Porém, eu entendo que a pseudonimização pode ser utilizada para outros tratamentos de dados pessoais, uma vez que ela aumenta a segurança e reduz os riscos de violação à LGPD. Por exemplo, você, ao publicar o edital com CPF, você suprime alguns números e coloca asteriscos. Gostou desse conteúdo? Compartilha com alguém que vai gostar também. Até a